A origem da crença na virgindade perpétua de Maria. A heresia apócrifa. Que os profetas previram que uma virgem daria luz ao Filho de Deus, nós não temos dúvidas. Isaías mesmo profetizou no capítulo 9, verso 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará sinal. A virgem engravidará e dará luz ao filho, e chamará o seu nome Deus conosco. Pelo relato do apóstolo Mateus em seu evangelho, vemos que essa virgindade não durou tanto tempo assim depois do parto. Mateus capítulo 1, verso 25. E José não a conheceu até que ela deu a luz ao filho primogênito, chamando-lhe pelo nome Jesus. Aqui já começa o primeiro erro, que é ele pegar um texto que foi escrito em grego e trazer para o português moderno. A gente tem que fazer uma exegese verdadeira e não desonesta. Veja que a palavra em grego, a palavra-chave é heos, que significa até. Porém, no grego bíblico, no grego koiné, esse heos não implica o que vai acontecer posteriormente. Ele implica o que já aconteceu e o que está acontecendo. Veja aqui no texto de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 23, Micol não teve filhos até o dia de sua morte. Veja que esse até, heos, não está apontando nada para o futuro. Ou seja, mostrando que o até no grego, influenciado pelo hebraico, não influencia no futuro, não influencia uma mudança no futuro, mas sim um fato que aconteceu no presente e no passado. Veja que isso não é coisa de Antigo Testamento. No Novo Testamento, em Mateus 28:20, Cristo vai dizer que estará conosco, até o fim dos tempos, até a consumação dos tempos. Significa que depois desse até, depois da consumação dos tempos, Cristo irá nos abandonar? Logicamente que não. Cristo continuará conosco. Cristo continuará presente em nossas vidas. Então não houve uma implicação de mudança, mas continuou. Claro que depois da consumação dos tempos, o mundo físico vai estar diferente. Poderemos estar no mundo espiritual, não saberemos, mas alguma coisa vai mudar. Porém, Cristo continuará conosco, e esse é o foco principal. Isto não é eu que estou dizendo. Acadêmicos como Robertson vai dizer em seu livro que o até não implica mudança, direta ou indireta. Implica somente o que está acontecendo, e não coisas futuras. No Salmo messiânico, Cristo falou pela boca de Davi: tenho me tornado um estranho para meus irmãos, um estrangeiro para os filhos de minha mãe. Salmo 69:8. Nesse Salmo messiânico, vemos que Maria não teria apenas filhos, mas teria filhos que desprezariam a Jesus como irmão. O cumprimento dessa profecia está descrito em João, no capítulo 7, os versos 4 e 5, onde o evangelista nos relata: disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também teus aprendizes vejam as ações que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Por Marcos, O erro dele é querer botar esses irmãos de Jesus como filhos de Maria. Até agora ele não mostrou a citação falando que esses possíveis irmãos sanguíneos de Jesus são filhos de Maria. Não mostrou na Bíblia, não mostrou nas Escrituras a frase filhos de Maria, ou filhos de Maria, irmãos de Jesus, ou os irmãos de Jesus, filhos de Maria. Até agora ele não provou esse ponto. Ele está usando de uma espécie de falácia, falando, olha, até agora aqui, ó, ficou virgem até o menino nascer, e logo esses irmãos são os filhos desse relacionamento de José e de Maria, coisa que ainda não vimos nas Escrituras. E tem um problema, o salmo messiânico, ele não é o salmo inteiro messiânico, ele é apenas algumas partes messiânicas, porque se for todo o salmo, a gente vai ver que está falando que Jesus tinha loucuras, Jesus tinha transgressões, pois o salmo é messiânico, e lá está dizendo isso, ou seja, ou são alguns versículos que são messiânicos, ou não é o salmo inteiro, então Jesus pecou. Retirei esse texto dos comentários, onde o próprio evangelista Soares escreve. E olha que absurdo. Se você usar o exemplo de Abraão e Ló para comparar com o caso de Cristo, logo vai ter que assumir que aqueles irmãos eram sobrinhos de Jesus, ou seja, filhos do irmão dele. Ele não entendeu o argumento de Abraão e Ló. Ele não entendeu. Quando a gente utiliza o argumento de Abraão e Ló, a gente está utilizando a palavra irmão, a palavra adelphos, a palavra ak, que em hebraico não significa somente irmãos, não significa somente primos, não significa somente sobrinhos, não significa somente tio. É uma palavra ampla, que tem todos esses significados. Então ele falar isso prova que ele não entendeu ou que ele é muito desonesto. Isso foi uma falácia de pressa, ele foi apressado nisso aí. Por quê? Quando a gente utilizamos esse argumento de Abraão e Ló, estamos utilizando no contexto de que os irmãos de Jesus podem ser primos de Jesus ou meio-irmão de Jesus da parte de José. E não que eles são sobrinhos de Jesus, filhos dos seus irmãos. Isso é uma pura falácia. Ele pega um argumento católico, modifica, cria um espantalho para ele refutar. Ou seja, típico de protestante, coisa que ele não considera, mas ele é um protestante. Sim, esse salmo, ele é messiânico, mas ele não é todo literal. Porque como já disse, se ele for todo literal, Jesus pecou. Jesus foi louco, Jesus tentou esconder transgressões do Pai. Mas esses versículos, rasgaram as minhas vestes, furo nas minhas mãos, deram-me fel e vinagre, são messiânicos, são da pessoa de Jesus. Agora, esse versículo isolado, falando sobre mães e irmãos que desconheceram, que não acreditaram em Jesus, meu amigo, isso aí não é necessariamente aquilo, não é necessariamente literalmente isso que está escrito. E eu vou te provar o porquê. Porque mãe aí não é Maria.
irmãos não são os irmãos de sangue uterinos de Jesus. Não é. E iremos provar. Se Maria se escandalizou ou se deixou de crer em Jesus, vamos ver o que o Evangelho diz. Maria estava com Jesus na infância, Maria estava com ele na bodas de Caná, Maria estava com ele na caminhada da fé, Maria estava com ele aos pés da cruz, Maria estava com a igreja após a ascensão. Como que Maria foi infiel? Como que Maria ficou estranha com Jesus? Não há nenhum versículo sequer falando que Maria se tornou estranha com Jesus, que Maria não creu em Jesus. Em nenhum momento isso acontece. Vocês podem até dizer lá da espada que iria transpassar a alma de Maria, mas isso seria a dor de ver o seu filho, pois Maria é humana, Maria tem emoções. E ela não abandonou. Se ela abandonasse, aí sim ela teria pecado. Emoção não é pecado. Se for assim, Jesus pecou porque Jesus teve medo. Então, essa questão dos filhos de minha mãe, minha irmã, de minha mãe, de filhos de minha mãe, ela não é literal, ela é simbólica. Agora vamos ver o que essa passagem realmente significa. Detalhe que isso é impossível de acontecer com Maria, com base nas Escrituras, porque Maria é feliz aquela que acreditou, minha alma glorifica ao Senhor, e ela é bem-aventurada entre as mulheres, e todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Ou seja, quem é bem-aventurada não vai ser mal-aventurado com Cristo. E também iremos utilizar eruditos que entendem mais da palavra do que eu. Craig Keener, ele diz: o Salmo descreve o isolamento e rejeição do salmista por parte de sua família e comunidade. No Novo Testamento, sua aplicação a Cristo é tipológica, não literal, em cada detalhe. Lembrando que tanto os apóstolos como a igreja, ao seu longo da história, ela faz a exegese dos textos desse modo. O modo literal e o modo espiritual. Primeiramente, vamos ver o modo literal da passagem e depois iremos ver o modo espiritual. Vamos ver outro erudito aí, Raymond Brown, que ele diz: o verso que fala de irmãos e filhos de minha mãe não deve ser aplicado à mãe de Jesus, pois Maria permanece a discípula fiel. Agora vamos ver Joseph Ratzinger, simplesmente o maior teólogo do século XXI, que é o Papa Bento XVI. Olha o que ele diz sobre o Salmo. Os salmos messiânicos se cumprem em Cristo, mas não de forma fotográfica. O gênero literário é tipologia, não crônica. Em outras palavras, não é tudo que está nos salmos messiânicos que é literal, que aconteceu de fato com Jesus Cristo. São algo que são simbólicos ou metáforas. Agora iremos para a explicação espiritual do Salmo 69, dessa passagem, que é uma passagem atemporal, que vai falar sobre o tempo de Jesus e sobre o significado real da palavra irmãos, adelphos ou ak em hebraico, que significa irmãos no sentido amplo, irmãos biológicos de sangue, meios irmãos, primos, sobrinhos, parentes no geral, compatriotas ou irmãos na fé. Craig Keener, ele vai dizer: o Salmo 69 é um lamento de perseguição pelo seu próprio povo no Novo Testamento. Cumpre-se na oposição dos judeus a Jesus. O que ele quis dizer com isso? Ele está dizendo sobre o povo de Israel, o povo como nação, o povo como irmão de Jesus na aliança antiga, o povo no conceito de irmãos como compatriotas. Essa é a questão de adelphos, de ak e do Salmo 69. Vamos trazer depois a citação bíblica falando sobre. Veja o que Raymond Brown vai dizer. O Salmo aplica-se à rejeição de Cristo por seus conterrâneos e líderes, não por sua mãe. Ou seja, não tem nada a ver com Maria. Se não tem nada a ver com Maria, não tem irmãos uterinos. Papa Bento XVI, na época Joseph Ratzinger, diz: o Salmo descreve a perseguição sofrida pelo justo em Cristo. Cumpre-se na rejeição de Israel ao seu Messias. Ou seja, Israel, o Estado de Israel hoje? Não, Israel da antiga aliança. Negaram o Messias, como nega até hoje. Ou seja, esses são os irmãos. Agora vamos ver nas Escrituras onde encontramos isso. A profecia de Isaías vai dizer que Sião, Israel, é a mãe de todos os judeus. Ou seja, Jesus era o quê? Judeu. Então, Jesus é filho de Sião. Os outros judeus também são filhos de Sião, mesmo negando o Messias. Ou seja, são irmãos compatriotas, irmãos de fé também. Isso nos mostra uma coisa, que a palavra mãe no Antigo Testamento não é mãe de útero ou mãe adotiva, mas também uma mãe espiritual. Então, aqui está a prova de que mãe no Antigo Testamento também pode ser relacionado à mãe espiritual, que no caso é Israel. E veja só, Isaías 51, onde está a carta de divórcio de vossa mãe? Quem é vossa mãe? Vossa mãe é Israel, é a aliança. Aí Isaías 66, do 7 ao 13, como eu já mostrei. Oséias 2, do 4 ao 5, peguei os pontos importantes, que é: não é minha mulher, eu não sou seu marido, porque sua mãe se prostituiu. Ou seja, é os israelitas se prostituindo, se caindo nas iniquidades, nas idolatrias e em outras coisas que o povo de Israel fazia. Ou seja, os filhos de uma mãe, ou seja, a mãe espiritual. Cântico dos Cânticos, no capítulo 1, versículo 6, vai dizer: os filhos de minha mãe iraram-se contra mim. Quem é minha mãe aqui? A minha mãe que é Sião, é Israel.
se iraram contra mim. Quem está falando do sentido poético, no sentido poético não, no sentido espiritual, está falando de quem? De Jesus. Quem se rebelaram contra Jesus? Quem foram contra Jesus? Os judeus. O erudito Marvin Pope, ele escreve assim: a expressão filhos de minha mãe é um hebraísmo para indicar membros da mesma comunidade, ou seja, comunidade, a comunidade de Israel, comunidade judaica. Isso, em outras palavras, hebraísmo em outras palavras, o que significa? Significa uma palavra em hebraico que o tradutor não soube traduzir, ou então ele utilizou de forma voluntária, porque ele quis traduzir daquele modo, para que um judeu lesse em grego e entendesse o que ele quis dizer. Como, por exemplo, Adelphos, os Adelphos de Jesus. Para um judeu não existe a palavra primo, então é Ak. Para um judeu que conhecia Jesus, ia entender: peraí, irmão de Jesus, mas eu não vi Jesus com irmãos. Então, isso aqui é algum parente de Jesus, igualmente com Ak, porque Ak significa irmão, significa primo, significa tio. Isso é hebraísmo. Veja que em todo momento, Jesus, ele fala de Jerusalém. O que é Jerusalém? Jerusalém é a terra, a capital da Terra Santa, da Aliança, onde está o Templo de Jerusalém. João 1,11, veio para os que eram seus e os seus não receberam. Os seus aqui é o que, minha gente? É os irmãos, os compatriotas, os irmãos da fé. Filho de quem? Filho de Jerusalém. Veja aqui em Mateus 23:37, depois de todo um contexto lá que Jesus vai estar brigando com os saduceus, com os fariseus sobre aquela questão do templo, onde ele estava fazendo a casa de Deus de comércio, olha o que vai estar escrito: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis reunir teus filhos, como galinha reúne os seus pintinhos. Ou seja, teus filhos. Jerusalém é o que para os judeus? Uma mãe. Ou seja, Jesus foi desconhecido pela mãe e pelos filhos de sua mãe. Agora iremos ver a profecia do Salmo 69, que ele estava falando, que falava sobre Maria e os irmãos de Jesus, mas não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Agora veja, em João capítulo 2, versículo 13 adiante. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de boi, de ovelha e de pombas, e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois. Lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordaram seus discípulos do que estava escrito: o zelo por tua casa me devorará. Ou seja, isso é do Salmo 69. Os judeus interpelaram-no, então, dizendo: que sinal nos mostras para agirem assim? Respondeu-lhe Jesus: destruí este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para construir este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do santuário de seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram do que disseram isso, e creram nas Escrituras e nas palavras ditas por Jesus. Veja que aqui está falando de templo, que aqui está falando de judeus, que aqui está falando de sacerdotes, de cambistas, está falando de copistas, mas não tem nada relacionado à Virgem Maria e aos pseudos irmãos de Jesus. Adivinhe só o que aparece no Salmo 69. E por tua causa que suporto insultos, que a humilhação me cobre o rosto, que me tornei estrangeiro aos meus irmãos, estranho para os filhos de minha mãe. Pois o zelo por tua casa me devorará, e os insultos dos que te insultam recaem sobre mim. O que recai sobre Jesus? O insulto dos cambistas e dos sacerdotes, que deixaram a casa de Deus virar casa de comércio. O que devora Jesus? O que está falando aqui de devorará? O zelo pela casa, ou seja, o zelo pelo templo. Como que aqui está falando de templo? E está falando da Virgem Maria e dos irmãos de Jesus, os pseudos irmãos de Jesus. Não tem lógica nenhuma. Ou seja, tornei estrangeiro para os meus irmãos, para os judeus, estranho para os filhos de minha mãe. Mãe é o templo, mãe é Israel, mãe é Sião, terra prometida. E os filhos são os judeus. Para finalizar essa questão aí da profecia que ele fala, que está em João 7, é uma falsa conexão. Ele força uma conexão, sendo que não está falando nem de Maria e não tem nenhuma parte de Salmo 69. Não tem. E não é eu que estou dizendo, são os eruditos que ele tanto gosta de dizer. Um dos maiores comentaristas protestantes, Carson, ele diz o seguinte sobre esta passagem que o Wesley traz no seu vídeo, que é a seguinte questão: João não menciona aqui nenhum cumprimento profético. A incredulidade dos irmãos contrasta com a missão divina de Jesus, mas não há ligação textual com o Salmo 69. Isto é consenso com os eruditos, com os acadêmicos. Como diz aqui,
O irmão, em Salmo 69:8, deve ser entendido como membros da comunidade israelita, irmãos de aliança. O salmista está sendo rejeitado pelo próprio povo. E o que acontece com Cristo? Também é rejeitado pelo próprio povo. John Noland, ele diz também: irmãos e filhos de minha mãe, no vocabulário semítico, significa simplesmente compatriotas. Ou seja, aquilo que eu já dizia, hebraísmo. O mesmo vale para adelfos, o mesmo vale para filhos de minha mãe. Raymond Brown, maior exegeta católico do Evangelho de São João. Ele diz: a incredulidade dos irmãos, em João 7, não implica relação biológica, nem se conecta ao Salmo 69. João usa irmãos como um grupo do círculo judaico associado a Jesus. Ou seja, nada a ver com Virgem Maria e nada a ver com Salmo 69. Leon Morris, sobre o Evangelho de São João. Ele diz: a referência no Salmo 69, em 2,17, João 2,17, que eu acabei de ler para vocês, deve ser compreendida como cumprimento explícito. Fora disso, João não associa o Salmo a outras narrativas, ou seja, Salmo 69 só é profetizado, só é cumprido em João 2,17. Em nenhum outro pedaço do Evangelho é cumprido essa profecia. Então, Wesley mentiu. Michael Dalrod, ele diz: filhos de minha mãe é um sementismo que significa meus parentes, não necessariamente irmãos uterinos. Peter Kaiser, ele diz: é erro interpretar o verso em chave literal. O poeta fala da rejeição social dentro de Israel. Ou seja, é um erro. É um erro você falar que aquilo é Maria. É um erro você falar que aquilo é literal. Chamada de mãe de Tiago, Marcos capítulo 15, verso 40. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria de José, mãe de Tiago, o menor, e Salomé. E olha que segundo os vizinhos de Jesus tinham mais filhos, hein? Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, e José, e Simão e Judas, e não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde ele veio, pois, tudo isso? Mateus capítulo 13, versos 55 e 56. Aqui vemos mais uma falácia. Ele pega, tá vendo aqui? Tá falando de Maria, mãe de Tiago. Então, essa Maria é Maria, mãe de Jesus. Não é. Ele acha que nós católicos nunca vimos esse versículo em 2000 anos de história. Essa Maria não é Maria, mãe de Jesus. É Maria, mãe de Tiago. Como que ela seria Maria, mãe de Jesus? Sendo que todos os outros versículos que vai falar da Virgem, mãe de Deus, fala Maria, mãe de Jesus, ou liga Jesus com Maria. E neste episódio que ele acaba de citar, não cita nome de Jesus. Como que Maria é mãe de Jesus, mas ela não é citada como mãe de Jesus, assim, mãe de Tiago, mãe de não sei quem, mãe de não sei quem. Não faz a menor lógica. Ah, mas Maria não é mãe de Deus, Maria não é mãe de Jesus como um todo. Ok? Se você acredita nisso, é você. Então, a herege é você. A questão é, se Santa Isabel chama Maria de mãe do meu Senhor, o anjo fala que ela vai ser mãe do Filho de Deus. Os outros evangelhos citam Maria, mãe de Jesus, Jesus, filho de Maria. Por que Maria, mãe de Tiago, Maria, mãe de José, Maria, mãe de Judas, é Maria, mãe de Jesus? Por que faz essa ligação? Não tem sentido. Como essa Maria vai ser Maria, mãe de Jesus, sendo que não tem nenhuma ligação com Jesus? Se a própria Isabel, cheia do Espírito Santo, diz: como vem a minha mãe do meu Senhor, o anjo chama Maria de mãe do Filho de Deus. Os outros evangelistas vão sempre citar Maria, mãe de Jesus, Jesus, filho de Maria. O próprio discípulo Marcos, ele vai escrever em algum versículo dizendo: e chegaram a sua mãe, a mãe de Jesus, e não vai ligar mais com ninguém. Porque neste versículo tem que dizer que essa mulher é a mãe de Jesus, sendo que não menciona Jesus. Jesus, uma peça tão importante, não vai ser mencionada? A pergunta que fica, são 3 mulheres: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor, e de José e Salomé. Agora vamos ver, mais na frente, quem são essas mulheres. Veja só, em João 19:25, quem aparece? Junto à cruz estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Daquelas mulheres mencionadas, estava Maria Madalena e a outra Maria, a mãe de Tiago, de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem. Essa Maria, mãe de Tiago, é essa irmã de sua mãe. Porque ela não tem ligação nenhuma com Jesus, pelo menos naquele versículo onde Wesley cita primeiramente. Aqui em João, mostra Maria, mãe de Jesus. Por quê? Porque liga ela com Jesus. Junto da cruz estava sua mãe. No outro versículo não está mostrando sua mãe. Está mostrando mãe de outras pessoas. Então, ou a Bíblia se contradiz, ou Wesley não sabe interpretar.
E lembra daquela regrinha de que Maria sempre é ligada a Jesus e Jesus ligado a Maria? Filho de Maria ou Jesus, ou é Maria, mãe de Jesus ou Jesus, filho de Maria? Aqui também tem a mesma coisa. Marcos 3,31. Chegaram sua mãe e seus parentes. Sua mãe, mãe de quem? De Jesus. Acadêmicos como Francis, ele diz: Maria, mãe de Tiago e de José, não é Maria, mãe de Jesus. Trata-se de outra Maria, ligada ao grupo das mulheres seguidoras. Craig Evans, ele diz: o Evangelho distingue explicitamente Maria, mãe de Jesus, de Maria, mãe de Tiago e de José. James Edward, ele diz: não há base textual para identificar Maria, mãe de Tiago e José, com Maria, mãe de Jesus. O próprio Marcos trata-os como pessoas distintas. Richard Balkan, ele diz: José, Tiago, José, Judas e Simão não são filhos de Maria. A tradição judaica mais antiga os identifica como filhos de Clopas. Maria, mulher de Clopas. São Jerônimo, contra o vídeo, vai dizer: Tiago e José são filhos de outra Maria, esposa de Clopas. Eusébio, ele diz: Clopas era irmão de José, pai de Tiago, ou seja, Tiago, primo de Jesus. Hebraísmo, como já tinha dito. O livro de Mateus 13 não diz filhos de Maria. Ele diz: não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria. Ou seja, Jesus é filho de José, o carpinteiro, e filho de Maria. E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, e suas irmãs não vivem entre nós. Não tem em momento algum ligando ou José ou Maria com esses meninos. Se falar que está mostrando, é mentira. Mostre nesse texto onde que está ligando Maria com esses meninos. Ah, mas é irmão de Jesus. Acabamos de ver com o restante do vídeo aqui que irmãos não significa necessariamente irmãos uterinos. Existe um hebraísmo. Irmãos pode significar tanto irmãos de pátria, como irmão de sangue, como parentes em geral. Então, esse texto não prova que Maria teve filhos. Aqui iremos ver a diferença entre Maria, mãe de Tiago, e Maria, mãe de Jesus. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Agora vamos para outro evangelho e ver a diferença. Aqui em João 19:25 vai estar dizendo: estava junto à cruz a mãe de Jesus, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. A pergunta que fica: cadê a mãe dos filhos de Zebedeu? A mãe dos filhos de Zebedeu é aquela Salomé. Então, nem isso cabe a Maria. Ou seja, o texto de João prova, abona, que Maria é mãe somente de Jesus. Que Maria, mulher de Clopas, é Maria, mãe do Tiago, mãe do José, mãe do Judas. E se é irmã de Maria, pode ser irmã sanguínea, pode ser prima, não sabemos o que ela é de Maria. Portanto, é alguma parenta. Logo, esses meninos podem ser algum primo de Jesus. Raymond Brown, ele vai dizer: Maria, mãe de Tiago e de José, mencionadas em Marcos 15:40, não é Maria, mãe de Jesus, mas esposa de Clopas. Esta identificação é comum entre os padres e é sustentada pela forma como os evangelhos listam as mulheres. E continua: os sinóticos nunca chamam Maria, mãe de Jesus, de mãe de Tiago e de José. E João distingue claramente Maria, mulher de Clopas, da mãe de Jesus. Bruce, evangélico reformado, ele diz: nada obriga o leitor a identificar Maria, mãe de Tiago e José, como com Maria, mãe de Jesus. A tradição mais antiga distingue claramente as duas. Carson vai dizer: a Maria mencionada como mãe de Tiago e José, em Mateus 27:56, não é a mãe de Jesus. Essa é a esposa de Clopas, conforme João 19:25. Greg Kinner, ele vai dizer: comentário de Mateus 27:56. Maria, mãe de Tiago e José, é geralmente identificada como a esposa de Clopas e não com Maria, mãe de Jesus. Comentário de João 19:25. João distingue 3 mulheres: a mãe de Jesus, Maria de Clopas e Maria Madalena. A esposa de Clopas é a mesma Maria citada pelos sinóticos como mãe de Tiago e José. Os eruditos como Tertuliano de Cartago, Vitorino de Petal, Bonoso de Sártica, Joviniano de Roma, Vigilâncios Léo e Ovídio se posicionaram contra a crença na virgindade perpétua de Maria e, portanto, foram duramente criticados pelos hereges católicos. Os caras tá de sacanagem a utilizar esses hereges, mas tá, vamos aqui. Tertuliano, ele caiu em heresia e morreu herege. Veja o que ele está dizendo. Tertuliano, ao cair no montanismo, rejeitou posições da igreja e adotou tendências rigoristas e extremistas que o colocaram fora da tradição católica. Veja o que está dizendo. A Oxford está dizendo assim: sua teologia tardia é profundamente montanista e frequentemente contrária ao consenso católico. Olha o que Jerônimo fala de Ovídio. Ovídio, homem rústico e ignorante, ousou escrever contra a virgindade da bem-aventurada Maria. Nesta obra aqui, Ovídio é refutado em todas as teses por São Jerônimo. A posição de Ovídio foi rapidamente rejeitada por todos os setores da igreja, inclusive por autores ocidentais e
orientais. Ou seja, ninguém concordava com o Elvídio. Só o Wesley que concorda com o Elvídio. Olha que beleza. O que está falando sobre Joviniano? Joviniano foi condenado unanimemente como herege tanto no Ocidente quanto no Oriente. Olha que maravilha era esse homem, não é mesmo? Joviniano rejeitou a virgindade perpétua de Maria e foi condenado imediatamente como herege pelas autoridades cristãs. Ou seja, todo mundo acreditava que Maria era virgem, menos os hereges. Veja o que São Jerônimo diz sobre Vigilâncio. Vigilâncio é pior do que todos os hereges que tenho encontrado. As ideias de Vigilâncio foram rejeitadas por toda a cristandade. Ou seja, não tinha os seguidores de Vigilâncio, não tinha a maioria que era a favor de Vigilâncio. Não, a maioria era contra Vigilâncio. Bonoso ensinou que Maria teve outros filhos além de Jesus, opinião rejeitada e condenada pelos concílios. Os ensinamentos de Bonoso sobre Maria foi formalmente anatematizado. Cara, é incrível como um pouco de pesquisa e honestidade intelectual você encontra os erros. O cara do vídeo, ele pega o Vitorino de Petal e traz como se ele negasse a virgindade perpétua de Maria. Sabe qual é o X da questão? Vitorino de Petal nunca disse nada sobre virgindade de Maria. Ele não tem nenhum escrito sobre virgindade de Maria. Tem um pseudo-escrito que dizem que é dele, mas esse escrito é posterior a ele, provavelmente do século IV, século V, depois de seu martírio. Ou seja, ele é um exegeta de Apocalipse. Ele é o primeiro exegeta de Apocalipse, que não tem nada a ver com Mariologia. O que ele fala é sobre numerologia, sobre cronologia, mas ele não fala sobre Mariologia e principalmente sobre virgindade perpétua de Maria. Aqui no Oxford Dicionário que está falando, Victorinus de Petal é conhecido apenas por seu comentário ao Apocalipse. Jonas Quaisten, ele diz, a única obra autêntica de Victorino que sobreviveu é o seu comentário ao Apocalipse. J.N.D. Kelly, ele diz, nenhuma das obras sobreviventes de Victorino trata de Maria ou dos irmãos do Senhor. A enciclopédia britânica diz o seguinte, Elvídio defendeu uma visão minoritária rejeitada tanto no Ocidente como no Oriente. Por que eu estou falando de volta com Elvídio? Porque aqui está deixando explicitamente que essa visão dele não era uma visão majoritária no contexto cristão primitivo. Era uma visão minoritária e olha, que ele no vídeo, o Wesley no vídeo, ele vai provar que essa base de virgindade perpétua não era baseada em livros apócrifos, e sim nas escrituras. D. Hunter, doutor pela Universidade Católica de Notre Dame, que é a cátedra Margaret O'Brien Fitley de Teologia Católica, escreveu em 1993 o artigo Elvídio e Joviniano sobre a virgindade de Maria na Roma do século IV, publicado pela revista Estudos Cristãos Primitivos, que pertence à Sociedade Patrística Norte-Americana. Já no resumo introdutório lemos, a doutrina mariana e a teologia cética tornaram-se cada vez mais interligadas no Ocidente no final do século IV, especialmente nos escritos de Ambrósio e Jerônimo. Elvídio e Joviniano são dois cristãos que se opõem a esses novos desenvolvimentos. Elvídio rejeita a doutrina da virgindade pós-parto de Maria, Joviniano rejeita sua virgindade durante o parto. Para ambos, os ensinamentos marianos representam noções errôneas do pecado, sexualidade e igreja. Quando comparadas às ideias de escritores anteriores, as posições de Elvídio e Joviniano parecem ser notavelmente harmoniosas com a tradição cristã anterior. O catecismo. Olha o tanto que esse cara é falacioso e tem uma má interpretação. O próprio Hunter vai dizer, a virgindade perpétua não depende dos apócrifos, mas foi articulada usando linguagem e imagem que já circulava nesses textos. Ou seja, nesse artigo que o Wesley está utilizando, o Hunter não está falando quem é certo, quem é errado. Ele está simplesmente como um historiador e não como um teólogo, mostrando como se desenvolveu a doutrina. E como ele já explicou aqui, não dependia de texto apócrifo. Ou seja, a cristandade acreditava, uns em que Maria era virgem, outros que Maria não era virgem. Do mesmo modo que uns acreditavam que Jesus era Deus e que outros acreditavam que Jesus não era Deus. E adivinha só, uma maioria era nestoriana ou arianista. Isso significa que a doutrina ariana e nestoriana está correta? Logicamente que não. E tem mais, tanto a virgindade perpétua quanto essa tradição da não virgindade de Maria são ambas antigas. Porém, São Jerônimo, contra Elvídio, ele fortalece uma tradição que não vem dele, que é posterior a ele, ou seja, uma coisa amplamente antiga, tão qual a não virgindade de Maria. Ou seja, quem prevaleceu? A verdade prevalece até hoje, tanto que a maioria dos cristãos hoje acredita na virgindade de Maria. Pois era bastante comum, antigamente, a interpretação literal das escrituras, coisa que estava acabando, estava vindo interpretações alegóricas, interpretações mais profundas do que o tema literal. Então, a igreja entendeu que
Nem tudo na Bíblia é literal, como de fato é, nem tudo na Bíblia é literal. A Igreja Católica diz no parágrafo 499: o aprofundamento da fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria. É um detalhe muito sutil, mas aqui o catecismo está admitindo que apenas após se aprofundar na crença da maternidade virginal de Maria é que a Igreja foi levada a confessar uma virgindade real, ou seja, sem espaço para algo filosófico e simbólico, e perpétua, para sempre. Se a Igreja foi levada a essa confissão depois de se aprofundar, basicamente o catecismo está alegando que quando ainda era raso o interesse nesse assunto, a Igreja não cria assim, não tinha tais alegações, ela precisou ser levada a isso. O Dr. Hunter... Vamos lá para mais uma falácia. Quando ele pega aprofundamento, ele fala, tá vendo aí, ó, a Igreja tá falando no catecismo que antes desse aprofundamento a Igreja não cria assim, pelo amor de Deus, cara. Quando a Igreja diz aprofundamento, significa que tem uma doutrina que ainda está implícita e que a Igreja vai estudar esse acontecimento para deixar explícita. Católicos não têm dificuldade com isso, porque nem tudo na Bíblia está explícito. Tem coisas que estão implícito nas Escrituras, e uma dessas coisas são a virgindade de Maria. Tipo, você não vai encontrar falando os filhos de Maria, mas você vai encontrar os irmãos de Jesus. E o que é um aprofundamento na fé? É literalmente esse vídeo. Enquanto o herege está falando que Maria tem filhos, como outros hereges fizeram no passado, a Igreja foi estudando, vendo os versículos, vendo a linguística, vendo o contexto cultural, vendo o contexto dos escritos, e viu que não é aquilo, não é essa questão literalista, que irmãos logo significa irmão de Jesus. Isso que é um aprofundamento na fé, é um estudo da fé. A Igreja, ela sempre acreditou que Deus é uma trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas tinha hereges que não entenderam isso e falavam, mas o Filho não é consubstancial ao Pai. Então... esse negócio de trindade aí não está 100% certa. Jesus é diferente do Pai, Jesus é menor que o Pai, o Espírito Santo é um Deus subordinado. E essas coisas, ou seja, a trindade ela não é explícita na Bíblia. Claro, se a gente for ler literal assim, Jesus envia o Espírito Santo, o Pai envia o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo trabalha para o Pai e para o Filho. Tinha essa heresia. E não é difícil de cair nelas, basta você ler as Escrituras sem uma exegese correta, ou seja, isso está implícito. Do mesmo modo vale para o próprio cânon. Quem ia falar o que era o cânon? Ninguém sabia o que era o cânon. Foi anos e anos e anos de estudo. Ou seja, teve um aprofundamento na fé. Não significa que a Igreja criou algo do nada, e sim algo decorrente com o passar dos tempos, com o passar dos estudos, guiado pelo Espírito Santo. Diz ainda na página 63 do mesmo artigo citado anteriormente, a Revista de Estudos Cristãos Primitivos. Mas, de longe, o documento mais significativo para a virgindade pós-parto e durante o parto de Maria é o Proto-Evangelho de Tiago. Um texto que se destaca como a fonte definitiva de quase toda a doutrina mariana posterior. O Proto-Evangelho foi escrito no final do século II, provavelmente na Síria. Ele reflete o ambiente radicalmente ascético, possivelmente encratita do cristianismo sírio primitivo, que produziu outras obras apócrifas como os Atos de Tomé. Não é de se estranhar que a seita dos encratitas seja responsável pelo Proto-Evangelho de Tiago. Essa obra é composta em meados de 150 depois de Cristo. Para essa seita, a virgindade era algo muito elevado. Vamos ver o que Irineu de Lyon nos conta sobre os encratitas. O livro 1, capítulo 28 do Contra as Heresias, escrito em 180 depois de Cristo. Para dar um exemplo, originários de Saturnino e Marcião, aqueles que são chamados de encratitas, autocontrolados, pegaram contra o casamento, pondo assim de lado a criação original de Deus, indiretamente culpando aquele que fez o homem e a mulher para a propagação da raça humana. Foi apenas recentemente, no entanto, que essa opinião foi inventada entre eles. Um certo homem chamado Paciano foi o primeiro a introduzir a blasfêmia. Ele era ouvinte de Justino, e enquanto permaneceu com ele, não expressou tais opiniões, mas após seu martírio, se separou da igreja e, excitado e inchado pela ideia de ser um professor, como se fosse superior aos outros, compôs seu próprio tipo peculiar de doutrina. É muito Cara, simplesmente utilizar São Irineu de Lyon é um tiro no pé. A Igreja Católica concorda que os encratitas são sim hereges. Tanto a ortodoxa também acredita que os encratistas são hereges, são uma seita. E por isso que o Proto-Evangelho não entrou no cânon da Bíblia Católica. Qual é a lógica disso? Se o cânon é considerado apócrifo por nós, por que nós vai considerar esse texto como escritura sagrada? Falar que nós baseamos a doutrina totalmente nesse texto é um tiro no pé. Porque a Igreja nunca disse que o Proto-Evangelho de Tiago é um evangelho canônico. É um evangelho que contém verdades de fé absolutas. O que o evangelho do Proto-Evangelho de Tiago tem é uma verdade apostólica, que é a virgindade de Maria. O dedo que entrou dentro da natureza de Maria é verdade? Não acreditamos nisso. O que acreditamos é que Maria permaneceu virgem. O que os santos disseram sobre esse livro, a gente concorda. É livro apócrifo, por isso que ele não tem peso doutrinal para fazer doutrina. E outra, São Irineu de Lyon, ele era um mariólogo. O que ele fez? Ele simplesmente compara Maria com a nova Eva. Ou seja, a Virgem Maria, ela é amplamente exemplificada, ela é exaltada por São Irineu de Lyon, mostrando assim que o útero de Maria foi consagrado ao Pai, foi consagrado a Jesus Cristo, ao nosso Deus. E veja que interessante, quando Irineu de Lyon ele cita os encratistas, ele cita uma coisa: os encratristas, eles negam o casamento. E é isso que São Irineu de Lyon está falando sobre o casamento e não sobre a virgindade de Maria. E o santo, ele fala sobre a virgindade de Maria. Assim, o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva atou pela incredulidade, a Virgem Maria desatou pela fé. Ora, ele está exaltando a virgindade de Maria. O que ele faz com a seita dos encatristas? Eu tenho dificuldade para falar esse nome. É sobre o casamento. Sobre eles não aceitar o casamento. E não sobre a virgindade de Maria. Ou seja, um baita tiro no pé. Então, em resumo, São Irineu de Lyon, ele ataca os encratistas porque eles proibiam o casamento, proibiam a procriação. Mas ele não dá ênfase, ele não ataca a virgindade de Maria. Ele não ataca quem quer ser casto, quem quer ser celibatário. Quem quer ser, que seja. Ele ataca essa obrigatoriedade, ou seja,
A pessoa tem um casamento, ela está no inferno. A pessoa quer ter um filho, ela está no inferno. Ele ataca esta heresia. E já vou me adiantando. Antes que venha falar do celibato católico, lembre-se, o padre ele só é celibatário porque ele quer. Ele que decidiu ser padre. Ninguém obrigou ele a ser padre. E a maioria esmagadora dos padres não querem se relacionar. Como Irineu de Leão, ele nunca tratou exclusivamente sobre a virgindade perpétua de Maria, logo ele não é base para uma base para refutar a virgindade perpétua de Maria, porque ele nunca tratou sobre especificamente esse assunto. Como eu disse, ele ataca os sincretistas porque eles proibiram o casamento, o sexo e a procriação. Mas veja o que o próprio Irineu escreve. Entre nós, alguns permanecem inteiramente puros e virgem, e vivem castamente por amor ao reino dos céus. Livro 1, capítulo 6, do Adversos e Hereges. Ou seja, como que ele vai ser contra a virgindade perpétua, sendo que ele nunca tratou sobre o assunto, sendo que ele elogia aqueles que continuam virgem. Na cabecinha do protestante, São Paulo proíbe uma pessoa que é virgem, ou alguma coisa do tipo, alguma pessoa celibatária. Alguns protestantes falam isso, mas Irineu de Leão está falando o contrário, está elogiando aquelas pessoas que são virgens. J.N.D. Kelling diz: Irineu possui a mais antiga e plena formulação da doutrina de Maria como a nova Eva. E sua ênfase na virgindade de Maria demonstra que ele via a virgindade como estado santíssimo no plano de Deus. Se a virgindade, se o ímen que continua é uma forma santíssima, é uma consagração santíssima, um sinal santíssimo, por que Maria iria perder esse sinal santíssimo? Eric Osborne, ele diz: em Irineu, a virgindade não é desprezada, mas exaltada, porque é o estado através do qual Deus trouxe a vida nova. Johannes Quastey, Patrologia, volume 1. Irineu apresenta a Maria como a Virgem por excelência, cuja virgindade é central à economia da salvação. Ele jamais critica a virgindade. Ao contrário, ele a celebra. Ou seja, criticar os encratistas não é criticar a virgindade. Criticar os encratistas é criticar os excessos que eles fazem. Os excessos de proibir casamento, proibir filhos, proibir sexo. Isso que Irineu fala, que é proibido, que não pode para um cristão. Isso aí que os encratistas faziam era errado. O proto-evangelho de Tiago, eles até poderiam usar a virgindade perpétua para falar, tá vendo? Maria foi virgem, ou seja, devemos todos ser virgem. Mas essa nunca foi doutrina católica. A doutrina católica celebra sim a virgindade, mas também celebra o casamento, celebra a ordenação. Tanto que na Igreja Oriental, em comunhão com Roma e até as ortodoxas, padre pode ter mulher, se ele já tiver mulher antes de ser ordenado. Agora, se você quiser ser bispo, aí tem que ser celibatário. Mas veja bem que interessante. O proto-evangelho de Tiago, ele aponta uma virgindade de Maria. Como o evangelho apócrifo vai explicar, aí já é errado. Mas a doutrina está em tese certa, mas com explicações erradas. É possível que a aversão dos ascetas encratitas ao casamento e à vida não original tenham originado obras como essa, que a partir da Síria chegaram, por exemplo, a cristãos egípcios, onde grandes eruditos de Alexandria são influenciados. A primeira menção clara ao proto-evangelho do Tiago é do século III, justamente de Clemente de Alexandria na obra Estromata, Tapeçarias, em 202 d.C. No capítulo 7, verso 16, ele diz: mas como parece, muitos mesmo até os nossos dias consideram Maria, por conta do nascimento de seu filho, como tendo estado em estado de pós-parto, puerperal, embora não o fosse, pois alguns dizem que depois de dar à luz ela foi considerada virgem quando examinada. Repare que Clemente diz que muitos até os dias dele, se é até não é algo novo, mas que se estende até sua época, consideravam Maria depois do parto estando em estado puerperal, que é um estado onde o organismo da grávida em pós-parto se recupera depois de expelir a placenta para que a mulher esteja com um organismo regenerado e pronto para a próxima gestação. Tá, como que Clemente ele foi doutrinado pelos hereges? Se ele, nesse mesmo livro Estromata, ele diz isso aqui: nós não rejeitamos o casamento, como fazem alguns hereges. Quem seriam esses hereges aí que fala que casamento é pecado? Mas sabemos que a continência é um caminho mais excelente quando escolhida livremente e exercida com conhecimento. O apóstolo Paulo, ele tinha mulher? Se eu não me engano, o diácono Filipe tinha mulher? Eu acho que não. E eu acho que esses homens são santos. A pergunta que fica é: como São Clemente ele iria levar em consideração um livro apócrifo de seita a sério como base doutrinal, sendo que ele escreve isso neste mesmo livro que o Wesley está lendo, mas ele não lê essa parte? Muitos se deixam levar por narrativas que não são canônicas, mas nós seguimos aquilo que foi transmitido pelos presbíteros desde os apóstolos. Ou seja, a crença na virgindade perpétua de Maria é uma crença extremamente antiga. Não é porque a crença só surgiu explicitamente num livro apócrifo que significa que essa doutrina surgiu neste contexto. Se o livro do proto-evangelho de Tiago ficou tão famoso, é porque já havia uma crença antiga. Se o próprio Alexandre está dizendo que tinha sim
uma doutrina da virgindade perpétua que os padres antigos, mais antigos que ele, ensinaram, significa que essa doutrina vem muito posterior a essa falsa doutrina que os encratistas estavam querendo colocar. Eu digo falsa doutrina porque os encratistas estavam pegando algo bom e corrompendo. Ou seja, o demônio, ele não inventa nada, ele corrompe aquilo que é bom. Eric Hobsbawm, especialista máximo em Clemente, ou seja, um dos patrólogos sobre Clemente mais renomados. Ele diz: Clemente não aceitava tradições apócrifas como fundamento doutrinário. A virgindade de Maria para ele deriva da teologia da encarnação, não de leitura extracanônica. Ou seja, o maior especialista em Clemente de Alexandria está desmentindo Wesley. Clemente usa o proto-evangelho apenas como material ilustrativo, nunca como fonte doutrinária. Para ele, a virgindade de Maria é um dado teológico anterior e independente. Ou seja, aquilo que eu acabei de dizer há uns segundos atrás. Quando aparece essa doutrina no proto-evangelho de Tiago, essa coisa de Maria virgem, Maria perpetuamente virgem, não é porque os encatristas criaram isso. Não, eles pegaram uma tradição que já existia e botaram no livro deles para criar credibilidade. Do mesmo modo que os gnósticos escreviam Evangelho de São Pedro, Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena, para criar credibilidade para os cristãos. Ou seja, eles utilizavam de mau caratismo e, como todo bom herege, eles utilizavam de desonestidade intelectual. Dá para ver aqui quem também utiliza de desonestidade intelectual. Luigi Gambero, a Mariologia de Clemente não depende de apócrifos, mas do paralelismo Eva-Maria, já presente em Irineu, ou seja, Irineu de Lyon, que ele utiliza para tentar refutar a doutrina da Mariologia, os acadêmicos sérios utilizam para refutar o próprio vídeo dele. Stephen Shoemaker, não sei se é o nome dele aqui, ele escreve: Clemente critica os encratistas, mas jamais critica a virgindade. Para ele, Maria é virgem perfeita antes, durante e depois do nascimento. Sobre essa questão de parto puerperal, Luigi Gambero vai dizer: quando Clemente menciona que ainda hoje alguns dizem que Maria passou pelo estado puerperal, ele está citando a opinião herética para rejeitá-la em favor da tradição apostólica e do parto incorrupto. Eric Hobsbawm, especialista em Clemente, ele diz: a referência de Clemente aos que negava a virgindade em parto é claramente polêmica. Ele os menciona apenas para afirmar que a posição transmitida pelos presbíteros é a virgindade total de Maria. Clemente diz que discorda destes muitos que criam assim e fica com a opinião de alguns, obviamente minoria, crendo em seus ditos, como ele diz, pois alguns dizem que depois de dada à luz, ela foi considerada virgem quando examinada. Esses alguns, que contrariam muitos, se embasaram no relato do próprio Evangelho de Tiago, mais especificamente no capítulo 19, verso 3 ao capítulo 20, verso 1, onde diz que Salomé, ao duvidar que uma virgem deu à luz e permaneceu virgem, introduziu seu dedo na natureza, ou seja, vagina de Maria, para sentir o ímen e teve a mão carbonizada. Ao sair a parteira da gruta, veio ao seu encontro Salomé. Ela exclamou: Salomé, Salomé, tenho de contar uma maravilha nunca vista. Uma virgem deu à luz, coisa que, como sabes, não permite a natureza humana. Salomé replicou: pelo Senhor meu Deus, não acreditarei em tal coisa se não me for dado tocar com os dedos e examinar sua natureza. Havendo entrado a parteira, disse a Maria: prepara-te, porque há entre nós uma grande controvérsia em relação a ti. Salomé, pois, introduziu seu dedo em sua natureza, mas de repente deu um grito dizendo: ai de mim, minha maldade e minha falta de crença é que tem a culpa. Por desacreditar do Deus vivo, desprende-se do meu corpo minha mão carbonizada. Outro erudito alexandrino que se baseou no proto-evangelho de Tiago para crer nesta heresia foi Orígenes, que, segundo Eusébio de Cesareia, no 6º livro da História da Igreja, capítulo 6, verso 1, foi discípulo direto de Clemente de Alexandria. Tendo sucedido a Panteno, Clemente vinha regendo o ensino doutrinário de Alexandria, até aquele mesmo tempo, de maneira que também Orígenes foi um de seus discípulos. O que explica Orígenes ter trilhado o mesmo rumo em relação à crença na virgindade pós-parto de Maria. Em seus comentários sobre o Evangelho de Mateus, escritos entre 244 e 246 d.C., Orígenes atribui ao proto-evangelho de Tiago e ao outro apócrifo chamado Evangelho de Pedro a origem da tradição na virgindade pós-parto de Maria. Mas alguns dizem, baseando-se em uma tradição no Evangelho segundo Pedro, ou no livro de Tiago, como é intitulado, que os irmãos de Jesus eram filhos de José por uma ex-esposa com quem se casou antes de Maria. Aqueles que dizem isso desejam prevenir a honra de Maria e virgindade até o fim, não conhecendo relação com o homem depois que o Espírito Santo entrou nela e o poder do alto a ofuscou. Bom, não é isso que Joseph Linhard ele diz. Orígenes menciona o proto-evangelho de Tiago apenas como informação já conhecida entre os fiéis. Mas sua defesa da virgindade perpétua não depende desses textos. Ele a fundamenta na tradição apostólica e na leitura espiritual de Lucas 1 e 2. Ou seja, por que Orígenes cita esses textos apócrifos? Porque Orígenes, além de um doutor antigo da igreja, ele era professor. E como professor, ele lia muitos e muitos livros. Luigi Gambero, mais uma vez, ele diz: embora Orígenes cite ocasionalmente tradições preservadas em textos apócrifos, sua doutrina mariana não deriva deles. Sua defesa do parto virginal é teológica e baseada na tradição que recebeu de seus mestres, especialmente Clemente. Clemente de Alexandria, e como provamos, Clemente de Alexandria não utilizava como base para suas doutrinas textos apócrifos. Bom, veja da onde que Orígenes tira isso. Homilia sobre Lucas 7. Maria permaneceu virgem mesmo depois de dar à luz, e afirmo que isso foi transmitido pela tradição da igreja. E a fonte está aí embaixo. E veja, o que Orígenes diz?
esse trecho que o Isley trouxe. Alguns, apoiando-se no Evangelho de Pedro ou no livro de Tiago, dizem que os irmãos de Jesus são filhos de José, gerados antes de Maria, e que José teria sido casado anteriormente, como se esses irmãos fossem filhos desse matrimônio. Ok? Alguns apoiando-se no Evangelho de Pedro ou no livro de Tiago. Mas veja o que o Orígenes vai dizer logo após isso. Olha o que ele diz logo após. Nós, porém, afirmamos, de acordo com o que foi transmitido na igreja, que os irmãos de Jesus não são filhos de Maria, mas parentes próximos. O que a igreja afirma? Que esses caras não são filhos de Maria. São filhos de José? A igreja não afirma isso. A igreja afirma que não são filhos de Maria. Orígenes diz que alguns diziam que Maria ficou para sempre virgem. E esses alguns diziam que José não viúvo com filhos quando casou-se com ela. E tais se basearam em uma tradição, não apostólica nem eclesiástica, mas apócrifa, advinda do proto-evangelho de Tiago e do pseudo-evangelho de Pedro. Proto-evangelho de Tiago, capítulo 8. Diz que um anjo do Senhor estava junto dele, dizendo: Zacarias, Zacarias, sai e reúne os viúvos do povo e tragam cada um a sua vara, e a quem o Senhor mostrar um sinal, ela será sua esposa. Capítulo 9. E José tomou a sua vara por último, e eis que uma pomba saiu da vara e voou sobre a cabeça de José. E o sacerdote disse a José: fosse escolhido por sorte para acolher em teus braços a virgem do Senhor. Mas José recusou, dizendo: tenho filhos, e eu sou velho, e ela é jovem. Sobre o falso evangelho de Pedro, Eusébio de Cesareia escreve por volta do ano 300 no livro 2 da História Eclesiástica: que possamos conhecer esses livros e os que com o nome dos apóstolos foram divulgados pelos hereges, alegando que se tratem seja dos evangelhos de Pedro, de Tomé, de Matias ou mesmo de algum outro, ou ainda dos atos de André, de João e de outros supostos apóstolos, pois jamais um só dentre os escritores ortodoxos julgou digno mencionar esses livros em seus escritos. Mas ocorre que a própria índole do discurso é enormemente diferente do estilo dos apóstolos. O pensamento e a intenção do que neles está contido desafina ainda mais da verdadeira ortodoxia. Claramente demonstram ser invenções de hereges, por isso não devem ser incluídos nem mesmo entre os não legítimos, mas devemos resistir em oposição a eles como inteiramente absurdos e ímpios. Eusébio de Cesareia ainda conta no livro 6 que alguns na igreja de Rosos, na Grécia, haviam admitido o evangelho de Pedro entre as escrituras. E depois de perceber seus riscos à fé, o bispo egípcio Serapião, que também foi professor da escola catequética de Alexandria, escreveu uma carta para combater esse falso evangelho de Pedro. E outro tratado, Serapião, que compôs acerca do chamado evangelho de Pedro, escreveu refutando as falsidades que nesse se dizem por causa de alguns da igreja de Rosos, que como pretexto de dita escritura, haviam se desviado para ensinamentos heterodoxos. Porque também nós, irmãos, aceitamos Pedro e os demais apóstolos como a Cristo, mas como homens de experiência que somos, rechaçamos os falsos escritos que levam seus nomes, pois sabemos que não nos transmitiram semelhantes escritos. Porque eu mesmo, achando-me entre vós, supunha que todos vocês já tivessem a fé reta, e sem ter lido o evangelho que eles me apresentavam com o nome de Pedro, disse: se é apenas isto que parece preocupar-vos, que se leia. Mas agora que me enterei, pelo que me disseram de que seu pensamento se ocultava em certa heresia, terei pressa para estar novamente entre vós, de maneira que, irmãos, esperai-me em breve. Quanto a nós, irmãos, compreendemos que a heresia pertencia a Marciano, o qual se contradiz e não sabia o que falava. Isto aprendereis pelo que vos escrevi. Este falso evangelho tem origem docetista, e Marciano, aqui mencionado, é provavelmente o mesmo que o herege Marcião de Sinop, líder da seita gnóstica dos marcionitas. Bom, se você utiliza Eusébio de Cesareia para refutar a virgindade perpétua, então você vai aceitar também esse mesmo texto que está falando do mesmo Serapião. Nós, irmãos, recebemos Pedro e os demais apóstolos como a Cristo mesmo. Porém, o homem experimentador rejeitamos cuidadosamente o que é falsamente acrescentado a seu nome, sabendo distinguir com clareza aquilo que está de acordo com a fé. Pois eu mesmo, estando convosco, tinha plena certeza de que todos vós mantinheis firme na fé ortodoxa. Por isso não me preocupei em examinar o evangelho que então me apresentastes, atribuído a Pedro. Mas, ao saber que utilizáveis este evangelho, e que alguns dentre vós estavam sendo conduzidos a uma doutrina estranha, retornei e diligentemente examinei o texto. E eis que encontrei a maioria das coisas nele escritas pertence à verdadeira doutrina do Salvador. Mas há também algumas passagens acrescentadas, que apresentei para a vossa consideração, as quais identificamos como provenientes da doutrina dos que chamamos docetas. Por isso, irmãos, rejeitamos não o evangelho que traz o nome de Pedro, mas os acréscimos introduzidos pelos falsificadores, pois sabemos que eles não receberam nada do apóstolo. Retendem, portanto, o que é verdadeiro e afaste aquilo que foi interpolado. Ele faz um filtro, isso que a igreja sempre fez. A igreja sempre pega um texto apócrifo, filtra o que é bom e anatematiza o que é mal. Isso aconteceu com o proto-evangelho de Tiago, isso acontece com o evangelho de Pedro. E o próprio Serapião, que você está usando como fonte, baseado em Orígenes, diz isso que a igreja sempre entendeu e está refutando o seu pensamento. Ovidium, obra escrita em 383 d.C. contra um presbítero que discordava da virgindade perpétua de Maria, lá no capítulo 21, Jerônimo, mesmo crendo na virgindade perpétua, demonstra como essas obras apócrifas não tinham nenhum valor doutrinário ou histórico como registro escrito. Você, Ovidium, diz que Maria não continuou virgem. Eu afirmo ainda mais, que o próprio José, por causa de Maria, era virgem, de modo que de um casamento virgem nasceu um filho virgem, pois se como homem santo ele não é acusado de fornicação, e não está escrito em nenhum lugar que ele teve outra esposa, mas foi guardião de Maria, quem ele deveria ter como esposa em vez de seu marido, a conclusão é que aquele que foi considerado digno de ser chamado pai do Senhor
nova, permaneceu virgem. Vejam que Jerônimo expressa claramente: não está escrito em nenhum lugar que ele teve outra esposa. Inocêncio I, bispo de Roma, escreve uma carta ao bispo Exuspérios de Toulouse em 405 d.C., onde lista essas obras como apócrifas. Mas o resto dos livros que aparecem sob o nome de Matias ou de Tiago Menor, ou sob o nome de Pedro e João, que foram escritos por um certo Leucius, ou sob o nome de André, que foram escritos pelos filósofos Xenosárides e Leônidas, ou sob o nome de Tomé e quaisquer outros que possam existir, você deve saber que eles não devem apenas ser rejeitados, mas também condenados. Entre 492 e 496 d.C., Gelásio, bispo de Roma, emite o decreto gelasiano que diz: os demais escritos que foram compilados ou reconhecidos pelos hereges ou cismáticos, a Igreja Católica, Apostólica e Romana não recebe de forma alguma. Desses achamos correto citar abaixo alguns que passaram de geração em geração e que são rejeitados pelos católicos: o Evangelho em nome de Tiago Menor, apócrifo; o Evangelho em nome do apóstolo Pedro, apócrifo. Pois somente em quem... Veja que ele citar São Jerônimo com teu vídeo é um tiro no pé, porque nós já provamos que a virgindade perpétua não é algo que vem dos apócrifos e sim da tradição apostólica. Os padres da igreja criam nessa tradição, não por causa de apócrifos, mas sim por causa da sucessão apostólica. E o próprio São Jerônimo fala que esses textos apócrifos não têm base doutrinal para nada. E ele depois vem e traz esses outros papas, esses outros homens posteriores a São Jerônimo, dizendo que esses livros não têm peso de nada. Ou seja, ele acaba com seu argumento. Porque acabei de mostrar as fontes reais provando o contrário. Provando que texto apócrifo não é base para dogma. Aí ele cita esse Papa Gelásio. Vamos ver o que esse Papa diz sobre virgindade perpétua. Veja que o Papa Gelásio, bispo de Roma, o mesmo que ele utiliza para falar, isso aqui é heresia, o que ele fala? Sacramento gelasiano. Ó Deus, que pelo parto virginal de Maria destes ao mundo a salvação eterna, conservai-nos sempre sob sua intercessão. Liber Sacramentaro Romani Ecclesia. Ou seja, isso é aquele dizer que a Igreja Católica tem, né? Aquilo, né? Lex oranti, lex credente. Eu oro aquilo que creio. Então, sim, eu oro aquilo que creio. Maria é perpetuamente virgem. Foi virgem, é virgem e sempre será virgem. O mesmo sacramentário contém várias orações deste modelo. A bem-aventurada sempre Virgem Maria, que permaneceu íntegra a dar à luz, interceda por nós. A sempre Virgem concebeu sem corrupção e deu à luz sem violação. Quando alguém cita naquele contexto nascimento virginal ou algo do tipo, está necessariamente falando da virgindade perpétua de Maria. Mas de onde que eu tirei isso? De onde que eu tirei essa informação? Bom, vamos ao maior dicionário do mundo, né? Oxford Dictionary diz: nascimento virginal refere-se não apenas à concepção sem relação sexual, mas à integridade virginal de Maria sendo preservada no próprio parto, conforme o uso patrístico. J.N. de Kelly, ele diz, nas fontes latinas, virginalis partus é uma expressão técnica que denota a virgindade de Maria no ato de dar à luz. Johannes Quaste, a liturgia romana antiga emprega parto virginal, virginalis partus, exclusivamente com o sentido tradicional. O parto não violou a integridade da virgem. Kelly vai dizer, o material gelasiano reflete completamente a doutrina romana tradicional da virgindade perpétua. Jonas Equesta, na Patrologia, volume 3, ele diz: o corpus gelasianum, incluindo o sacramentário, testemunha uma fé clara e incontestável na virgindade perpétua de Maria. Edmund Duffy diz: Gelásio permanece dentro da ortodoxia romana, com a plena aceitação da sempre Virgem Maria. 523 d.C., no segundo concílio de Constantinopla, o quinto concílio ecumênico da Igreja Católica, que a Igreja Católica expressou dogmaticamente a crença na virgindade perpétua de Maria no cânon 9, dizendo: se alguém não confessa que há dois nascimentos de Deus Verbo, um do Pai antes de todos os séculos, sem tempo e incorporalmente, outro nos últimos dias, quando ele mesmo baixou dos céus e se encarnou da Santa e Gloriosa Mãe de Deus, e sempre Virgem Maria nasceu dela, esse tal seja anátema. Mas anátema seja esse ensino que não é apostólico. Anátema seja este ensino que contraria as santas escrituras apostólicas e proféticas. Anátema seja esse ensino porque é baseado em apócrifos falsamente atribuídos aos benditos apóstolos. Anátema seja esse ensino porque tais apócrifos são de fontes heréticas como os incratitas e docetistas. Anátema seja a heresia da virgindade perpétua de Maria.